Agora sim, queridos, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Nos diz a palavra de Deus por intermédio do apóstolo Paulo, quando ele escreve ao jovem pastor Timóteo. Ele diz a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Oremos mais uma vez. Querido Deus, aí está a tua palavra, e ela é viva e eficaz, e ela nos molda, Pai, segundo a tua vontade. Nós pedimos, Senhor Deus, que ela cumpra o propósito que ela tem para nós aqui nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, com teu Santo Espírito, aplica, Deus, essa palavra ao nosso coração. Não permitas, ó Deus, tenha misericórdia de nós, Pai, para que não seja dito nada aqui, entendido nada aqui que contraria, Deus, a vontade do Senhor. Trabalha na nossa vida, na nossa mente, no nosso intelecto, ó Deus, mas trabalha também para que essa palavra desça ao nosso coração e ela produza, ó Deus, novidade de vida, nossa vida ministerial. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Paulo escreve duas cartas a Timóteo, um jovem pastor, como eu disse aqui, mas acima de tudo um verdadeiro cristão, alguém que foi doutrinado, que foi ensinado por sua família acerca dos valores da fé, acerca do poder da palavra que seria capaz de habilitá-lo para toda boa obra, a palavra que traria salvação para a sua vida. Timóteo era um ministro fiel, e ele serviu a Paulo por muitos anos, inclusive ajudando o apóstolo em uma das últimas viagens missionárias de Paulo. Ele serviu como representante de Paulo, como emissário de Paulo, como representante de Paulo a várias igrejas. Ele estava com Paulo quando Paulo escreveu várias das cartas que nós temos em mãos no Novo Testamento, como a carta de Filipenses, Colossenses, as cartas aos Tessalonicenses e a carta de Filemão. Um homem consagrado a Deus, um homem crente, um homem com compromisso com Deus, um compromisso com o ministério, é alvo do escrito de Paulo com um teor pastoral, e essa carta ela é conhecida, ou as cartas a Timóteo junto com a carta de Tito, são conhecidas como cartas pastorais. Vendo o perfil desse homem, tomando conhecimento de quem esse homem é, sendo zeloso, um verdadeiro cristão, vem-nos a pergunta: então por que Paulo ordena a Timóteo, se ele é um crente zeloso, um pastor fiel, um ministro fiel, por que Paulo ordena a Timóteo que ele tome cuidado para pregar a palavra em todas as situações? Por que Paulo acha necessário dizer a um homem que se mostrou um verdadeiro crente e um ministro fiel? E eu tenho aqui algumas respostas. A carta, a princípio, tem algumas intenções pessoais, interesses pessoais do próprio apóstolo, mas a maior parte
do teor dessa segunda carta se ocupa com um apelo para que Timóteo se mantenha fiel ao próprio apóstolo Paulo e fiel ao Evangelho, inclusive quando este enfrentasse situações adversas. O objetivo central de Paulo é manter Timóteo firme no propósito de comunicar a verdade do Evangelho e o verdadeiro Evangelho às igrejas. E isso, irmãos, viria pela propagação da palavra. É por isso que o apóstolo, nas suas palavras finais, segunda carta aqui, e você pode constatar isso lendo a sua Bíblia aí, ele vai falar acerca justamente da propagação do Evangelho. E aí você pode perguntar assim, pastor, o que isso tem a ver com isso? Paulo é um pastor e ele está escrevendo para outro pastor, ele está dando orientações a outro pastor. E você pode dizer assim, isso pode ser muito bem aplicado e aplicável, pastor, do senhor, porque eu não fui vocacionado, você poderia dizer, para cumprir um ministério pastoral. Irmãos, mas essa carta, embora tenha sido direcionada a Timóteo, ela deveria também ser lida na igreja de Timóteo, para advertir os crentes quanto aos perigos e a necessidade da igreja em manter-se fiel à palavra. E aí eu digo para você o seguinte, essa palavra também é para você, porque a despeito de Deus não ter levantado você para o ministério pastoral, pelo menos até então, a gente pode ter alguém aqui ainda despertado para isso. Deus levantou você com certeza, se você é um cristão, compromisso com Ele, Deus levantou você para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. Todos nós, crentes no Senhor Jesus, de uma maneira ou de outra, nós somos incumbidos dessa missão nobre, que é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. E agora Paulo vai dirigir-se a Timóteo para orientá-lo, para adverti-lo, e eu diria até para ordená-lo sobre algumas questões relativas à pregação do Evangelho, à anunciação das boas novas. E ele primeiramente vai dizer o seguinte a Timóteo: pregue a palavra. E no versículo 1, acompanhe com a sua Bíblia aí, Paulo começa no verso 1 dizendo o seguinte para Timóteo: conjuro-te perante Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui a Timóteo? Ele está querendo dizer o seguinte: Timóteo, o assunto que eu tenho para tratar com você agora é um assunto de extrema importância, de extrema seriedade. O verbo que é traduzido aqui por conjuro-te na língua grega, ele possui conotações legais. Ele pode significar testificar sob juramento numa corte de justiça ou dar testemunho solene. E aí Paulo vai dizer o porquê da pregação do Evangelho ser algo tão solene, do assunto a ser tratado ser algo tão sério. E ele continua no versículo 1 dizendo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Queridos, Jesus, na sua primeira vinda, manifestou-se também. Só que é uma manifestação com uma missão diferenciada. Jesus, na sua primeira manifestação, na sua primeira vida, na encarnação, quando ele se fez homem, quando ele se fez carne e habitou entre nós, ele veio para ser o nosso Cordeiro Pascal, aquele que seria morto pelos nossos pecados, pelos eleitos de Deus,
suportar os escárnios, para suportar os açoites, para ser rejeitado e desprezado entre os homens. Jesus veio para tomar sobre si as nossas enfermidades, para ser traspassado pelas nossas transgressões, moídos pelas nossas iniquidades, como Isaías no capítulo 53, profeticamente, fará menção do Senhor Jesus. Ele veio na sua primeira manifestação para ser castigado, por intermédio do seu castigo, a sua missão, nós tivéssemos paz. Como servo sofredor, ele foi oprimido, ele foi humilhado, e tudo isso, vivendo tudo isso, sofrendo tudo isso, ele não abriu a boca. Ele é um servo submisso à vontade de Deus. Mas agora Paulo, e não só aqui, e a Escritura não só aqui, vai dizer que embora Jesus ele tenha vindo no primeiro momento como um servo sofredor, vai existir uma segunda manifestação. Agora Paulo vai dizer que Jesus voltará, e essa é uma verdade, irmãos, que nós temos que propagar. E ele diz assim: pela sua manifestação e pelo seu poder. E a palavra que é traduzida aqui por manifestação é uma palavra grega, e ela faz menção à visita do imperador romano a qualquer província da cidade. Você já viu quando vem algum governante, quando vem uma pessoa importante, um político importante na cidade, o que acontece na cidade? Obviamente isso não era diferente no contexto romano. Quando o imperador devia visitar qualquer lugar, tudo ficava em perfeita ordem. Varriam-se e se adornavam as ruas, punha-se todo o trabalho daquela cidade em ordem, branqueava-se e decorava-se a cidade para que tudo estivesse preparado para a manifestação do imperador. É justamente por isso, pensando nisso, que Paulo vai dizer a Timóteo da urgência da pregação do Evangelho. Porque um dia, irmãos, o Rei dos Reis se manifestará. Ele nos visitará novamente, não agora como um cordeiro suscetível à dor, à humilhação, ao sofrimento, mas agora ele vem para executar o justo juiz. Jesus voltará para o juízo final, para estabelecer definitivamente o seu reino. E aí Paulo vai dizer que nós devemos nos preparar, ele vai dizer isso a Timóteo, mas também ele vai dizer que nós temos a ferramenta em mãos para prepararmos também, para divertirmos também as pessoas quanto a essa segunda volta, essa segunda manifestação. E essa preparação se dá pela pregação da palavra. Não há outro mecanismo, queridos irmãos. A salvação ela vem pelo ouvir da palavra. O próprio julgamento de Cristo, ele se dará com base na palavra de Deus. Deus usa de forma ordinária da pregação da palavra para a salvação das pessoas. E é por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, de forma bem enfática na minha visão: prega a palavra. Irmãos, pregar o Evangelho é um imperativo de Deus para a sua igreja. Pregar o Evangelho é uma grande missão que nós possuímos, que nós temos como igreja de Cristo. Mas Paulo aqui não está falando que o crente deve pregar um conteúdo aleatório. Ele diz, é muito claro: prega a palavra. O pregador não pode pregar o que ele pensa sobre Deus. Ele não pode anunciar o que ele pensa sobre o homem, sobre a necessidade do homem e sobre o pecado do homem. Ele deve trazer às pessoas o que Deus
bendita palavra. Isso me leva a crer que o pregador também não pode pregar as suas próprias palavras. Ele não pode torcer a palavra de Deus. Ele não pode acrescentar e nem subtrair nada da palavra de Deus. Queridos, nós somos chamados a anunciar o que Deus disse e não o que nós queremos que Ele diga. Nós devemos fidelidade à palavra de Deus. Como muito bem o reverendo Fernandes gosta de dizer, Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua santa e bendita palavra. Mas algo interessante aqui, eu vejo nesse texto aqui, que Paulo vai dizer a Timóteo que essa pregação ela precisa vir acompanhada de algo mais. Quando ele fala assim, prega Timóteo, prega a palavra. Paulo não está dizendo a Timóteo o seguinte, Timóteo, pregue sobre a palavra, mas pregue a palavra. Irmãos, isso é dito lá em Deuteronômio capítulo 6, uma coisa é nós ensinarmos o caminho, outra coisa é ensinarmos no caminho. Uma coisa é nós pregarmos a palavra, vivendo essa palavra, outra coisa é dizermos de algo que não experimentamos. Irmãos, a pregação, ou a autoridade da pregação, se dá pela eficácia com que o Espírito Santo atua, inclusive na vida do pregador. Pregar a palavra sem viver a palavra é tentar fazer uma propaganda de um produto que a gente não conhece, é convidar as pessoas a terem uma experiência que nós não temos, é convidar as pessoas para viver uma novidade de vida que a gente nunca experimentou. Pregação sem vida é pregação morta. Pregação sem vida é pregação ineficaz. E aí Paulo continua dizendo nessa perspectiva, prega a palavra. Ele diz assim, insta. Ele diz a Timóteo, Timóteo, insista. Timóteo, não deixe de anunciar, não desista, Timóteo, de ser um instrumento de Deus para mudar a vida das pessoas. E acima de tudo, Timóteo, não desista de ser um instrumento de Deus para transformar o destino eterno das pessoas. Aproveite essa oportunidade, Timóteo. E ele diz assim, quer seja oportuno, eu quero que se esteja acompanhando aí com sua Bíblia aberta, quer seja oportuno, quer não. E a gente não deve entender isso aqui de forma equivocada, queridos. Paulo não está aqui falando de sermos inconvenientes na nossa pregação, de sermos chatos, de gente que não tem outro assunto em mente e na boca que não seja falar sobre o Evangelho. E muitas vezes, se a gente se portar dessa maneira, nós nos tornaremos inconvenientes. Mas Paulo está dizendo aqui que a gente deve ser oportuno. E para mim Paulo é um grande exemplo nesse sentido. Paulo é alguém que pregou em cidades, povoados, templos, sinagogas. Paulo pregou em praças, em ilhas, em praias, em escolas, em tribunais e até mesmo em prisões. Paulo é aquele que pregou a grandes multidões, mas pregou também pessoalmente. Ele pregou a pessoas importantes e pessoas que aos olhos da sociedade eram pessoas insignificantes. Ele pregou a homens livres, mas ele pregou também a escravos. Ele pregou a vassalos e reis, pessoas sábias e iletradas, a judeus e gentios, sempre com o mesmo entusiasmo, porque para Deus, irmãos, não há distinção de pessoas. Jesus morreu por todo tipo de pessoas, quer sejam ricas, pobres, quer sejam de uma nação ou outra, quer sejam de etnias diferentes. Jesus verteu o seu sangue por todo tipo de pessoa. Paulo é alguém que pregou quando ele tinha saúde para fazer isso, mas quando ele perdeu a saúde, ele continuou pregando. Quando ele tinha livre acesso a todos os lugares, ele ia e pregava. Mas quando ele estava preso junto aos seus companheiros de cela e junto àqueles que ali o guardavam, Paulo também pregou.
Paulo pregava, quer fosse aplaudido ou odiado, até mesmo sendo apedrejado, vivendo em abundância ou pobreza. Paulo é alguém que pregava quando ele tinha oportunidade, mas quando ele não tinha, ele buscava discernimento e criava discernimento divino e criava essa oportunidade. E aí ele vai dizer, nessa experiência toda, ele vai dizer a Timóteo: Timóteo, corrige, repreende, exorta. Ele está dizendo a Timóteo que Timóteo deveria aplicar a palavra de Deus aos seus ouvidos. Se você voltar um pouquinho aí, no versículo 16 do capítulo 3, você vai ver Paulo dizendo e trazendo a memória novamente de Timóteo o valor da Escritura. Ele vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para o quê? Repreenda, Timóteo, para o quê? Corrija, Timóteo, para a educação na justiça, exorte, Timóteo. Em outras palavras, Timóteo, aplique a palavra de Deus à vida das pessoas. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Timóteo, tire pelo poder da palavra as pessoas do estado de conforto pecaminoso em que elas se encontram. E aí ele conclui esse pensamento inicial aqui, essa ordem de pregar a palavra no versículo 2, quando ele diz assim: com toda longanimidade e doutrina. Em outras traduções, com toda paciência e firmeza doutrinária. Irmãos, a pregação da palavra de Deus, ela precisa ser recheada de paciência. Nós precisamos ter paciência com as pessoas a quem comunicamos a verdade do Evangelho. Nós devemos pregar contra o pecado e não contra o pecador. Nós temos a responsabilidade de expor o pecado das pessoas, mas nós precisamos fazer isso com toda paciência, com todo amor. A nossa correção, mediante a palavra de Deus, a exortação, a repreensão, elas não visam denegrir a imagem da pessoa que está nos ouvindo. Ela não visa a ruína das pessoas, ao contrário, ela visa o seu arrependimento e mudança de atitude. Por fim, irmãos, ou resumindo, nós precisamos estar sensíveis, sermos sensíveis com as pessoas que nos ouvem. Irmãos, a igreja, ela pode existir sem prédio, a igreja pode existir sem um CNPJ, a igreja pode existir sem ministérios, como o ministério de louvor, a igreja pode existir sem as sociedades internas, a igreja pode existir sem uma ordem litúrgica, a igreja pode até existir sem um pastor por determinado tempo, mas a igreja, claro, ela não pode existir sem um supremo pastor, e a igreja não pode existir sem a pregação da palavra. Isso fica muito claro agora para Timóteo, mas Paulo vai dizer a ele o seguinte: Timóteo, você precisa, deve se pregar a palavra, pregar a verdade. Mas aí Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: Timóteo, as pessoas preferem ouvir mentiras. O seu dever é pregar a verdade, mas os ouvidos das pessoas, elas coçam pelas mentiras. Elas preferirão ouvir mentiras. E olha o que ele diz aí no versículo 3 e versículo 4: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, as pessoas estão indispostas a ouvir a verdade do Evangelho. Eu já ouvi algumas vezes as pessoas dizerem assim: o mundo está sedento, está querendo, está buscando, quer ouvir de Deus. Eu não creio nisso, irmãos. Aliás, eu tinha um professor no seminário
E ele dizia isso. Não existe essa coisa das pessoas quererem ouvir Deus, porque elas são inimigos de Deus. E quem é inimigo não quer estar próximo, não quer ouvir, não quer dialogar. E a gente viu isso aqui na escola dominical pela manhã. Na verdade, o que acontece é que as pessoas, elas estão sedentas por satisfazer os seus próprios desejos, as suas necessidades, quer sejam físicas, emocionais ou econômicas. Irmãos, mas isso não é uma realidade do nosso tempo, porque o Evangelho, ele nunca foi popular. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela fere mortalmente o orgulho do ser humano. Ela denuncia o seu pecado. Por isso, queridos, somente o Espírito Santo e a sua manifestação graciosa pode inclinar nossos ouvidos para ouvirmos a palavra de Deus. E sabemos, pela Sagrada Escritura, que somente as ovelhas do Supremo Pastor ouvirão a sua voz. Hostilidade é a resposta comum do homem ao Evangelho. Por isso que Paulo vai dizer, verso 2: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo está dizendo aqui de pessoas que literalmente detestarão a verdade. Pessoas que, quando confrontadas com a verdade bíblica, elas sentirão ojeriza, terão nojo do Evangelho puro. E Paulo está mencionando aqui, e a gente constata no nosso tempo, muitas e muitas pessoas que se sentem ofendidas pelo Evangelho. E as pessoas se sentem assim porque o Evangelho aponta seus erros e aponta a necessidade, a sua necessidade de correção. Irmãos, hoje as pessoas querem ir à igreja para ouvirem massagens e não mensagens. Querem os seus egos massageados e não o confrontamento da verdade. Eles querem ouvir sermões que encantam e não são dispostos a ouvirem mensagens que os desafiem a mudança de vida. As pessoas, elas estão mais afinadas com um culto e uma mensagem que entretém do que um culto e uma mensagem que edifica. Irmãos, o pregador bom hoje é o pregador que faz o pessoal rir. O pregador hoje, no contexto evangélico que nós vivemos, não precisa ser um bom exegeta, ele não precisa ser um bom intérprete da Escritura, basta que ele saiba algumas piadas que se encaixem perfeitamente no texto que ele está pregando ou nos personagens que ele está abordando. Se ele fizer assim, ele será aplaudido de pé. E nós vemos com tristeza, irmãos, homens que fazem do púlpito algo irreverente, que tratam a palavra de Deus de forma irreverente, que não consideram a seriedade da palavra de Deus. E às vezes se esquecem do que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Um dia Jesus voltará, e voltará para julgar toda a impiedade. Paulo diz que não, e Paulo vai dizer que não apenas haverá grande demanda por mensagens confortáveis, mas que haverá um grande número de pregadores dispostos a afastar as pessoas da sã doutrina. Irmãos, eu afirmo aqui com muito temor em dizer que o diabo se utiliza de falsos profetas para afastar as pessoas da sã doutrina. Você quer ver como que isso funciona? Uma pessoa jovem ou um jovem universitário envolvido com um sexo não autorizado por Deus, o sexo casual, ele quer ouvir que Deus aceita o seu estilo de vida promíscuo. A pessoa gananciosa, ela quer ouvir que Deus não se importa tanto assim que uma vez por semana, ou duas, sei lá quantas, fazer uma oferezinha em uma das loterias. E alguns chegam a dizer assim: se eu for contemplado, eu vou tirar uns 10%.
e vou entregar para Deus. O homossexual, ele quer ouvir que Deus abençoe o casamento gay, sendo que a Bíblia Sagrada é muito clara em dizer que Deus, ele reprova esse tipo de atitude. A mulher solteira com uma gravidez indesejada quer que Jesus entenda e que veja a sua situação ou encare o aborto como uma saída para lidar com a situação inconveniente. O alcoólatra viciado em drogas quer ouvir que o seu desejo pecaminoso é uma doença com a qual eles nascem, em vez de um pecado do qual ou dos quais ele precisa se arrepender. O transexual quer ouvir que Deus, ou que Deus erroneamente deu a eles uma identidade sexual equivocada, como se Deus tivesse errado. Eu nasci num corpo que eu não deveria nascer. E aí Paulo, ele vai continuar dizendo que as pessoas vão de se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo está dizendo aqui a Timóteo que, e essa é uma realidade, irmãos, e para se ser um líder, para se ser um pregador hoje bem sucedido, o sujeito tem que ter uma criatividade absurda. Paulo está dizendo aqui que as pessoas, elas estariam ávidas por novidades. O que essas pessoas procuram não é o evangelho, mas um calmante para aquietar o seu coração. Eu já vivi tanta coisa durante a semana, agora eu vou lá na igreja para que o meu ego seja massageado. A mensagem dos falsos mestres, ele proporciona isso, um certo tipo de conforto. E é o que Paulo vai dizer, na perspectiva de aplacar esse comichão nos ouvidos. Irmãos, mas por fim, Paulo vai dizer que a gente não pode negociar a verdade em favor do sucesso ministerial. João Calvino, quando ele comenta esse texto, ele vai dizer o seguinte: quanto mais extraordinário ou extraordinária for a avidez dos homens perversos por desprezar a doutrina de Cristo, mais zelosos devem ser os pregadores em defendê-la e mais enérgicos nos seus esforços em preservá-la íntegra e proclamá-la com fidelidade. E aí no versículo 5, Paulo vai dizer assim, no versículo 4, Paulo vai dizer assim: olha, Timóteo, as pessoas taparão os ouvidos para ouvir a verdade, e você pode correr o risco de ser tentado a negociar o teor da pregação em nome do sucesso ministerial. Mas aí ele vai dizer assim: tu, porém, ele vai mencionar aqueles que vão buscar esse tipo de evangelho, aqueles que vão pregar esse tipo de evangelho, os falsos mestres, e serão muitos. Mas aí ele vai dizer para Timóteo o seguinte: Timóteo, você precisa ser diferente. Timóteo, você é diferente. Timóteo, você recebeu um ministério não segundo a vontade do homem, mas o seu ministério é divino. Você não foi vocacionado, Timóteo, para ser mais um no meio da multidão. Deus te chamou, Timóteo, para que você fosse diferente e para você fazer a diferença. Irmãos, Deus nos vocacionou para que a gente faça a diferença no tempo que a gente vive. Deus não quer que a gente siga o fluxo, que a gente vá onde todo mundo está indo, que a gente se amolde ao teor da pregação que nós ouvimos infelizmente por aí. E aí Timóteo vai dizer, Paulo vai dizer a Timóteo, seja sóbrio. Irmãos, nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos ter equilíbrio. Nós não podemos nos deixar seduzir pela tentação de fazer aquilo que as pessoas querem que nós façamos. Nós não podemos ceder à tentação de preparar uma mensagem que vai agradar o coração das pessoas, mas que vai matar a alma das pessoas. Um pregador do Evangelho,
mais medo de ofender a Deus do que ofender a sensibilidade das pessoas. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não está preocupado em coçar os ouvidos das pessoas. Deus está preocupado em transformar as pessoas na imagem do seu Filho. E aí, nessa perspectiva de sobriedade, Timóteo vai ouvir de Paulo o seguinte: Timóteo, suporta as aflições. Irmãos, eu creio que Paulo tem enfrentado a tentação de diluir também a sua mensagem, as suas doutrinas, a demanda do Evangelho, a fim de que ele se acomodasse ao mundo. Paulo também, eu creio, em face desse contexto mesmo que Timóteo vivia aqui, que ele foi tentado na perspectiva de sincretizar, de misturar o teor da sua pregação para encher a igreja, para satisfazer as igrejas. Paulo, por muitas vezes, e lá em Coríntios ele faz isso, a gente vê isso lá, ele confronta o pecado das pessoas, mas talvez com aquele temor, olha, eu vou confrontar as pessoas, e a reação das pessoas contra o confrontamento. Eu creio, queridos, que Paulo possa ter enfrentado a tentação de pregar qualquer coisa que não fosse a sã doutrina, em nome do sucesso do seu ministério. Mas ele está dizendo para Timóteo: suporta as aflições. Irmãos, é triste e desesperador ver uma igreja fundamentada em fábulas crescendo e a nossa igreja não. Porque às vezes as pessoas também cobram isso da gente. Olha, a gente não cresce, pastor. A nossa igreja não se enche. A igreja ali, um dia desse, já está abarrotada. Suporta as aflições, irmãos. É desafiador ouvir que um pastor faz um grande trabalho só porque a sua igreja está cheia nos domingos, embora os seus membros estejam vazios de Cristo e da sã doutrina. É terrível sofrer oposição, porque nós somos fiéis às Escrituras e estamos desagradando as pessoas que não querem se corrigir dos seus pecados. É frustrante saber que muitos líderes querem restringir a pregação do Evangelho. Tem gente que diz assim: olha, você não pode pregar isso aqui não. Há pouco tempo eu ouvi um testemunho do Reverendo Hernandes, ele pregando lá no Congresso da Fiel, no ano de 2012. E ele disse que ele foi pregar numa igreja, e quando ele chegou na igreja, alguém chegou para ele e falou assim: pastor, não prega sobre adultério aqui não, porque tem um sujeito aí na cidade, muito importante na cidade, ele está começando a vir à igreja, ele está aqui todo domingo, mas ele tem um caso extraconjugal. Então, não fala sobre isso não. E aí, ele caminhou um pouco para a igreja, se sentou, alguém chegou e cumprimentou e disse, aí ele disse para ele assim: que tem uma família muito rica da igreja aqui, que o pessoal gosta de fazer uma fezinha lá, então não pregue sobre isso não. E aí, uma terceira pessoa, quando já estava subindo ao púlpito, disse para ele assim: pastor, não pregue sobre a ganância ou sobre o excesso de trabalho não, porque o dizimista mais forte da igreja, o homem que dá o maior dízimo na igreja, é o homem que vive de trabalho. A família dele é esse segundo plano, então se eu pregar isso vai complicar a gente aqui. E aí ele subiu no púlpito e disse assim, abriu a palavra e disse: irmãos, eu estou encrencado aqui, porque eu não posso pregar sobre adultério, eu não posso pregar sobre jogo, eu não posso pregar sobre isso, sobre aquilo. Aí dizendo que tio, você tem mais engraçadinho? Tinha um engraçadinho lá no fundo, levantou a mão: seu pastor, prega sobre o judeu. Aqui na igreja não tem nenhum judeu. Irmãos, as pessoas têm vindo à igreja, as pessoas querem ouvir não a palavra de Deus, não a essência da pureza do Evangelho. Elas não querem ser confrontadas pela palavra de Deus com relação à sua postura de vida.
Como eu disse aqui hoje pela manhã no estudo da escola dominical, hoje a razão para as pessoas irem à igreja não tem sido mais Deus, a sua glória e os seus atributos. O foco, o centro das reuniões comunitárias ditas evangélicas não tem sido Deus, tem sido o homem. E as mensagens, elas visam atender não as necessidades, infelizmente, irmãos, não as necessidades eternas do homem, mas as necessidades transitórias do homem. Como que eu e você nós estamos reagindo a essa situação, a esse contexto? Eu quero encerrar voltando lá no versículo 1, quando Paulo diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Há sim necessidade de que a gente leve o verdadeiro evangelho para transformar a vida das pessoas, porque elas serão julgadas por Deus. Mas Paulo está falando aqui, Timóteo, do julgamento, inclusive quanto à missão que Deus confiou a nós, irmãos. Jesus virá e julgará também a nossa pregação. Jesus virá e também julgará o nosso trabalho. Jesus virá e julgará se nós formos arautos segundo a sua vontade, se formos pregadores segundo a fidelidade que Ele requer na Sagrada Escritura. Qual tem sido a nossa resposta a isso? Qual o desejo que você tem para com a vida das pessoas? O que você tem buscado quando você prega o Evangelho às pessoas? Você quer transformação delas? Ou você quer a simpatia delas? Às vezes você alivia um pouco aqui e ali, porque ela pode ficar ressentida com você. A gente fica cheio de dedos, cheio de meninos, mas nós somos chamados para pregar e para desafiar as pessoas à mudança de vida. É isso que Deus espera de nós. É isso que eu desejo que você faça para a glória do Senhor Jesus. Amém?